A semana foi agitada no mercado financeiro com indicadores e a próxima não será diferente. Aqui nos estúdios do Jornal Jovem Pan, nós recebemos o economista-chefe da Lev DTVM, Jason Vieira. Bem-vindo, Jason. Boa noite para você. Falei certo aqui, né? Certinho. Tudo bem? Obrigado pela bem. Visita mais uma vez. Mais uma vez, obrigado pelo convite. A semana foi agitada, teve recorde na Bolsa, queda do dólar. Agora, qual foi o receituário do comportamento do mercado financeiro nessa semana? Mais fatores externos, internos ou as duas coisas? Bom, foi um misto aí de duas coisas importantes que aconteceram. Nós tivemos um movimento internacional pautado pelas falas do presidente Trump, elogiando o presidente Lula, ainda que tenha sido precedido efetivamente de uma bronca muito pesada. Leu quem quis da maneira que quis, o mercado nesse momento quis ler a redução de ruídos e entendeu isso como um recorde. Mas o recorde das bolsas também tem passado por um contexto internacional depois do corte de juros por parte do Federal Reserve. O Fed, o Banco Central Americano, na semana passada cortou os juros em 0,25%. Nós vemos aí que o movimento das bolsas de valores, o dólar agora, depois de ter passado por recorde do ano passado por uma questão de fluxo, ele tem uma redução bastante expressiva e essa redução do dólar ele não é só um movimento que tem se desenhado no Brasil. Isso é um movimento internacional do dólar, principalmente baseado, primeiro, no movimento que foi mais acelerado no começo do ano, que a gente chama, é mais ou menos março aqui, que a gente chama do Liberation Day, que foi aquele momento em que o Donald Trump resolveu colocar as tarifas e assustou o mundo, mas também por um movimento em que essa forçação de barra, digamos assim, que o presidente americano tem na demanda por um corte de juros, desvaloriza o dólar. E como os Estados Unidos querem exportar mais do que importar, obviamente um dólar desvalorizado para eles é vantagem e o Brasil tem ganhado uma parcela dessa valorização também por conta de outro motivo, que são nossas taxas de juros. Nós temos a maior taxa de juros, a segunda maior taxa de juros reais do mundo, nós fazemos esse cálculo há mais de 20 anos. Temos a quarta maior taxa de juros nominais entre 40 países relevantes no mundo e com essa taxa de juros, obviamente, nós atraímos muito capital estrangeiro e ao atrair o capital estrangeiro para o mercado financeiro efetivamente, nós vemos aí o resultado de um dólar, de um real valorizado e de um dólar em queda. As bolsas de valores têm seguido, em partes, a tendência das bolsas internacionais, uma alta bastante expressiva das bolsas de valores globais, especialmente puxadas por ações de AI, de ações de inteligência artificial, e os mercados emergentes também têm se beneficiado bastante desse movimento, da movimentação de AIs, porque essa movimentação de AIs também tem criado um aumento pelo apetite pelo prêmio de maior risco, ou seja, os investidores têm se arriscado mais e buscado, como por exemplo, mercados emergentes. E Jason, eu sempre brinquei aqui com você também que os jornalistas acham que os economistas têm bola de cristal, né? O efeito Brasil-Estados Unidos deve permanecer rondando os investidores, porque existe a expectativa do encontro, ou virtual, primeiramente. Hoje saiu até uma informação de que eles poderiam se encontrar num outro país, mas antes haveria uma conversa virtual entre Donald Trump e o presidente Lula. Até quando que isso vai agitar o mercado? O movimento de Donald Trump foi mais focado naquele dia. Tanto que a semana fechou, se for comparado em termos semanais, a bolsa fechou em queda. Então, essa queda das bolsas de valores, comparativamente à semana anterior, demonstrou que aquele movimento, efetivamente, é um recorde que tem sido acompanhado por recordes mundiais das bolsas de valores, não é um movimento meramente brasileiro. Teve aquele momento, como eu digo, a redução de ruído sempre é bem vista pelo mercado financeiro, então a gente viu o dólar caindo mais do que o normal e a bolsa subindo mais do que o normal, mas terminou a semana mais ou menos na normalização, porque a atenção está voltada ainda aos Estados Unidos, porque semana passada se cortou juros, se teve a expectativa de que os juros continuassem a ser cortados, aí veio o PIB americano, e o PIB americano veio forte. Os dados do mercado de trabalho americano vieram melhores, e também a inflação veio dentro das expectativas. E aí o que o Fed faz com isso? É o que no mercado financeiro nós chamamos de cenário de Goldilocks. É um cenário que é muito positivo, mas que ao mesmo tempo trava a política monetária, porque o Fed fica com medo de, num cenário desses, se ele cortar juros, ele superestimula a economia e aí pode disparar a inflação, e se ele não cortar juros, ele pode fazer com que este ganho da atividade econômica seja perdido por conta dos juros altos. É um dilema enorme, mas é um dilema positivo. Significa que os Estados Unidos estão numa posição econômica positiva. Agora, o Brasil já tem uma situação diferente, porque o Brasil ainda tem uma taxa de juros elevada por causa do fiscal. Nós vimos isso sendo indicado esta semana no relatório de política monetária do Banco Central. Eles foram bem duros em relação à sinalização sobre para onde vão os juros brasileiros.
Também a ata do Copom, que foi divulgada essa semana, foi na mesma linha, e nós tivemos o IPCA 15, que veio um pouco abaixo da mediana do mercado. O mercado estava esperando 0,51, mas veio 0,48, mas veio de um IPCA negativo anterior. Tudo isso é um soma zero do que nós chamamos do bônus Itaipu. A conta de luz caiu em certo momento e voltou a subir por conta do bônus, e aí a inflação volta. Mas no frigir dos ovos, a inflação continua ainda muito acima do topo da meta, e faz com que o Banco Central se mantenha cauteloso, porque nenhuma sinalização por parte do governo é de que ele vai cortar gastos. Bom, você falou sobre o PIB americano, mas eu te pergunto sobre o PIB aqui do Brasil, porque nessa semana o Banco Central fez uma projeção para 2026 de 1,5%, seria o pior resultado em 6 anos, é isso? Quais são os instrumentos que o Banco Central tem para fazer uma projeção como essa, e se você concorda, você na sua agência que trabalha como economista, concorda com essa projeção, Jason? Não, nós concordamos com essa projeção porque existe ali da percepção por parte do Banco Central, quando nós observamos aí a expectativa em relação ao crescimento econômico, principalmente 2026, o Banco Central tem uma projeção melhor que a nossa, nós estamos com 1,80 e alguma coisa para este ano e mais ou menos este número para o próximo ano. Isso demonstra que, primeiro, que os efeitos da política monetária devem ocorrer na economia real. Ou seja, a elevação de juros, finalmente ele parou de subir juros, mas ao mesmo tempo, ao ter parado de subir juros, ele traz aquele movimento de inércia da decisão de juros, ou seja, ainda não todas as elevações de juros bateram na economia. E aí, quando começa a bater na economia, nós temos um resultado parecido com esse. Mas qual que é o problema de você ter um excesso de gastos do governo? Quando o governo compete gastos, compete juros, compete dinheiro com a economia real, ele faz com que o dinheiro fique mais caro. E o dinheiro fica mais caro se traduzindo como taxas de juros elevadas. E este é o grande problema. Se nós tivéssemos um fiscal ajustado, a parcela que o governo é culpado pela inflação seria muito mais reduzida, a economia poderia florescer mais, crescer mais, de maneira mais solta, digamos assim, sem que a interferência do governo comesse um pedaço desse crescimento econômico que seria pautado pela inflação. E aí temos um problema, o governo continua sinalizando que vai continuar gastando mais, e ao continuar gastando mais, ele também sinaliza que ele vai buscar isso através da elevação de impostos. E mais uma questão, você falou sobre os juros, não é, Jason? O Banco Central sinalizando, a ata do Copom, e mais uma vez apelando para a bola de cristal. Realmente, essa trava dos 15%, para sair disso, vai demorar muito mais tempo do que se imaginava? Do que se imaginava, não efetivamente. Vai provavelmente demorar mais tempo do que o governo gostaria. Ou seja, nós estamos num cenário em que muito provavelmente a taxa vai passar esse ano inteiro em 15%, isso é um fator muito relevante, e talvez ela vá ultrapassar para 2026 no seu início também com 15%. A expectativa é de que a última elevação de juros foi feita no final de agosto. E, economicamente, nós já temos isso de forma prática, isso já é uma teoria, não é uma tese, de que uma decisão de política monetária leva em torno de 9 meses para entrar na economia. Considerando que a última decisão foi em agosto de elevação de juros, a última decisão de juros entra na economia no primeiro trimestre do próximo ano. E aí, provavelmente, onde o Banco Central pode reverter a política atual de juros e começar a cortar. Mas isso depende do estado das projeções de inflação, ou seja, da ancoragem das expectativas de inflação naquele momento, do quão distantes vão estar do centro da meta de inflação e o quanto o governo vai continuar contribuindo para essa inflação. Esses são fatores muito importantes e que não dá para ser deixado de lado. O Banco Central, ele tem se mostrado um Banco Central extremamente técnico, acima das expectativas de parte do mercado, até pelo histórico acadêmico do Galípolo. O Galípolo tem se mostrado um técnico, às vezes, até mais duro do que era Campos Neto, para desespero do governo. E para a gente fechar, fazendo já a projeção para a semana que vem, quais indicadores nacionais, internacionais, o que o investidor vai ficar de olho na semana que vem? Nós temos próxima semana bastante pesada em termos de indicadores econômicos. O destaque é que todo início de mês nós temos os dados do mercado de trabalho americano. E dado esse contexto dessa enormidade de atenções que se dá aos Estados Unidos por conta da expectativa enorme de que se haja uma continuidade do corte de juros lá, esse mercado de trabalho vai chamar muita atenção. A expectativa é de que o payroll, que é a criação de postos de trabalho nos Estados Unidos, equivalente ao nosso CAGED aqui no Brasil, crie em torno de 75 mil postos de trabalho. É baixo ainda, mas é superior aos 22 mil que foram criados anteriores, que foi considerado muito baixo.
Desemprego deve continuar na faixa de 4,3%. O ADP Employment, que é aquele que exclui os empregos do setor público, deve girar em torno ali de 60 mil postos de trabalho, e isso tudo vai chamar a atenção na semana inteira. Aqui também temos dados de pedidos de bens duráveis nos Estados Unidos, ISMs, PMIs, ou seja, uma série de dados importantes. Aqui no Brasil também temos produção industrial, e aí mais um dado que vem de uma coleção importante de dados do segundo semestre, que deve mostrar contração, que a produção industrial deve vir pelo menos ali na faixa de 0,6 negativo, segundo nossa projeção, e isso deve ir para um número anual com uma alta de só de 0,4%. Temos também o IGPM, que está mostrando de novo reflação, ou seja, a inflação está voltando aos dados do IGPM, que é importante, porque é o que rege o aluguel, deve vir na faixa ali de 0,36%. Ou seja, temos uma semana repleta de indicadores econômicos, expectativas em relação às questões políticas, e tudo isso faz com que o mercado fique muito atento e muito agitado. Para a gente que é do mercado financeiro, a gente gosta, porque a semana sem indicador é a semana chata. Sim. E ela fica terrível e ela não gera volatilidade, porque sem volatilidade também o mercado não consegue operar. Perfeito. O Jason Vieira, economista, venha sempre aqui à Jovem Pan. Aliás, você é sempre bem-vindo. Um bom fim de semana, até a próxima. Grande abraço para você. Obrigado, até a próxima. Muito obrigado.